Glória. Pai do Senhor Jesus. Que alegria poder estar na casa novamente. Que alegria. Meu coração se alegra demais por essa noite tão especial. Ele está na casa. A presença dele é algo palpável. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Júnior, pastora Michele. Obrigado pela confiança, por tudo aquilo que Deus tem feito. Meus amigos sem palavras ali, amo de paixão. Está me acompanhando a evangelista Cida, minha irmã. Abre a sua Bíblia. Livro de Jó. Você quer que eu falo? Jó, capítulo de número 29. Qual que é o louvor? Então, com muito louvor. Jó, capítulo de número 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Vou esperar. Corre, tá? Pronto? Jó, capítulo de número 29. Me acompanhe na leitura a partir do verso 2. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha casa. Eu vou adorar o Senhor com uma canção. Já estaremos ministrando em nome de Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Espera aí, vamos começar de novo, né? Que é ao vivo. Espera aí, que é ao vivo, tá? Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Era manarras. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então, simplesmente tá chorando, precisando, tá sofrendo. Não importa, louve o teu louvor. Vai na frente ouvindo, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Ele caminha contigo de noite, de dia. Ergue as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Levanta as tuas mãos lá em cima, vá! Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então, simplesmente tá chorando, precisando, tá sofrendo. Não importa, louve o teu louvor, invade o céu. Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, Ele caminha contigo de noite ou de dia. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente, quebrando, tirando, ordena os anjos pra contigo. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, você crê nisso? Ele caminha contigo de noite, de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Adore Ele! Adore! Olá, banduia, xera, mandaragai. Adore a Ele com muito louvor. Oh, glória! Aleluia! Senta dando glória. Só senta quem for da glória. Meu Deus, Ele está na casa, meu Deus. A Bíblia diz que aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra direcionada. Eu confesso que desde que me foi feito o convite, nasce também uma preocupação no meu coração de ouvir a Deus. Diferente do sacerdote, o sacerdote ele ouve o homem e fala para Deus. O profeta ele ouve Deus e fala aos homens. E eu piso nessa casa hoje na condição de profeta. E é uma palavra profética para mim e para você. A história de Jó é muito contada. E eu costumo dizer que tem alguns corajosos que dizem: eu estou passando pela prova de Jó. Quem já falou isso aí? Levanta a mão e confessa hoje. Não, confessa, vá. É a tua oportunidade. Deus me livre.
Deus nos livre de passar pela prova de Jó. Mas às vezes nós comparamos algumas guerras da nossa vida no extremo da história de Jó. O texto do livro de Jó, capítulo número 1, diz que começa um diálogo entre Deus e Satanás. É Deus que vai olhar para o inimigo e vai dizer: de onde você vem? E ele diz: de passear pela terra e rodear por ela. Deus decide dar testemunho de Jó, você tem noção? É Deus que vai olhar para o inimigo e falar: você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. O inimigo vai olhar para Deus e vai dizer: eu acho que esse sentimento de Jó para contigo é um sentimento de barganha. Ele te honra porque tu encheu ele de riqueza. Deus está olhando para o inimigo e dizendo: você acha que é isso? Então eu te dou liberdade. Tire tudo que é dele. O Jó vai perder tudo. Imagina você acordar num dia com tudo muito bem e de repente no final da tarde, depois de vários recados, você perceber que não tem mais nada. A última coisa que Jó perdeu foi os seus filhos. E o texto vai dizer que os filhos estavam reunidos numa das casas, porque era de costume, os filhos de Jó, todos os dias, cada dia eles se reuniam na casa de um. E é tão interessante que Jó era um homem tão sábio, que a Bíblia diz que antes que os filhos dele pecassem, ele oferecia sacrifício a Deus. De repente chega alguém dizendo: olha, os teus filhos estavam reunidos, e veio um vento, bateu nos 4 cantos da casa e matou seus filhos. O Jó se joga ao chão e ele declara: eu saí nu do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar. Parece loucura o que está acontecendo naquele cenário. Segundo a ciência, quando você vai estudar um pouco daquilo que aconteceu com Jó, você vai perceber que ele tinha feridas no seu corpo que cheirava mal. Diz os historiadores que de longe se sentia o mau cheiro que o seu corpo exalava. Para piorar, Jó recebe a visita de 3 amigos. Quantos amigos? Os 3 amigos chegam na casa de Jó, e durante alguns dias, eles não falam nada. Eu não sei se você já passou por algum momento, que está todo mundo sabendo, aí olha para você e faz assim, ó. Deixa eu mostrar para elas. Você sabe que a pessoa está sabendo da tua luta, aí ela olha para você e faz. Durante alguns dias, esses homens ficaram na casa de Jó e não falaram nada. Eu penso que eles estão olhando para ele, mas depois de 7 dias, eles decidem falar. Era melhor ter ficado quieto, porque eles começam a questionar. Eles estão olhando para Jó e dizendo: onde será que você pecou? O que será que você fez? O que será que os seus filhos fizeram? E começa entre Zofar, Eliú e Bildade, os 3 amigos de Jó, uma discussão para tentar entender o porquê Deus permitiu aquilo na vida de Jó. Quando nós lemos alguns capítulos, Jó vai ouvir várias críticas, inclusive de uma mãe desesperada. Tem gente que fala mal da mulher de Jó, eu decidi defendê-la, porque ela olha para o Jó e diz assim, ó: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ó, gente, quem está comigo aqui? Da onde que foi que saiu os filhos? Hã? Vocês não sabem? Vocês não querem falar? Então vocês não falam? Da barriga dela. Ela também perdeu, sim ou não? No momento de desequilíbrio emocional, ela está olhando para ele e está dizendo: eu não sei como você está aguentando. É um desabafo, é um desespero. Foi ela que gerou. Quando a Bíblia diz de Gênesis, quando Deus olha para Adão e diz assim: eu lhe farei uma disjuntora. O original da palavra disjuntora é aquela que tem poder de levar o homem ao lugar alto. Ninguém deu glória porque não está sendo a disjuntora. Vou falar de novo que vocês não querem dar glória? A disjuntora quer dizer aquela que tem o poder de levar o homem ao lugar alto.
Se Jó tinha o que tinha, porque tinha uma disjuntora do lado dele, e agora ela está se vendo perdendo tudo, perdendo os filhos, é um desabafo. No meio dessa situação, Jó tem que lidar com as famílias que olhavam para ele como exemplo. Quando você lê a história de Jó, você vai ver que os jovens se assentavam nas praças para ouvi-lo. Chega no capítulo de número 23, eu acho incrível o que ele decide fazer. Ele chega diante de Deus, diante de uma oração, e ele diz assim: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Eu estou revoltado com o que Deus permitiu acontecer na minha vida. A minha queixa é de um revoltado. Apesar da minha mão reprimir o meu gemido. E ele está dizendo que ele começa a procurar por Deus. E ele declara: se ele é um juiz, eu tenho coragem de ir até o tribunal. Eu encheria minha boca de argumentos e discutiria com ele para tentar entender o que ele permitiu acontecer na minha vida. Nesse desabafo, ele diz assim: eu estou procurando ele, eu me adianto, ele não está. Eu vou para trás, eu não consigo perceber aonde está Deus. Se eu olho para a esquerda, não vejo. Se eu viro à direita, eu também não encontro. Apesar de revoltado, ele está procurando por Deus. Mas daí chega no verso de número 11, ele faz uma declaração. Ele diz assim: os meus pés seguiram os seus passos, ele sabe aonde me encontrar. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Alguém entrou aqui nesta noite, o sentimento é de revolta, porque não está entendendo o que Deus está fazendo com a tua vida, porque não está entendendo o que Deus está fazendo com a tua história. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ter ousadia e declarar como Jó: ainda que eu esteja revoltado, eu vou aguardar por ele, porque ele sabe que eu tenho história, ele sabe aonde me encontrar. Jó decide parar de procurar, e ele encontra um lugar que ele entende que Deus viria ao seu encontro. Sabe o que ele está dizendo? Agora eu estou me sentindo um rejeitado, mas eu já estive melhor. Agora eu estou questionando, mas eu tenho história com Deus. Ele sabe aonde me encontrar. Pastora, eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Jó está dizendo: por muito tempo ele vinha ao meu encontro e eu ia ao encontro dele, e eu conseguia sentir a sua presença. Agora o estado da minha alma é de alguém que só quer perguntar, só quer questionar. Mas mesmo assim eu sei que se eu acalmar a minha alma, ele vai me encontrar. Eu preciso pregar para alguém que entrou aqui desesperado de alma, que entrou aqui sem saber o que fazer. Ele está dizendo: é a noite que eu vou te encontrar, eu sei aonde te achar. É tão incrível que ele está falando de algo profético e dizendo: na minha história, na minha caminhada com ele, ele sabe aonde me encontrar. Agora chega no capítulo em que nós lemos, ele começa a sentir saudade de um tempo. E eu acho essa declaração aqui incrível. Ele diz: eu tenho saudade do tempo em que o segredo de Deus estava sobre a minha casa. O original da palavra segredo aqui é sorte. Traz a ideia de um costume, como Jesus fez na última ceia, com almofadas ao redor da mesa, sentado para se relacionar.
sentado para dialogar e contar os segredos do reino. Jó está dizendo: havia um tempo em que Deus entrava na minha casa para contar os seus segredos. Quando eu li esse versículo, Deus gritou na minha alma para uma palavra para esta noite. Eu sei que nós estamos debaixo de uma palavra profética. E aí os céus gritou para mim: eu vou voltar a contar segredos a mulheres e homens que estão aqui. Você ainda não entendeu? Eu vou pregar com autoridade. Deus está dizendo que Ele vai voltar para a tua casa. Ele volta para o lugar de relacionamento. Ele volta para o lugar de intimidade. Nós entramos na presença de Deus querendo falar. Ele está dizendo: chegou a hora de eu entrar na tua casa para te contar. Urabacandarabai, pastora, eu ainda não entendi. Ele está dizendo: chegou a hora de Deus revelar os seus segredos aos profetas dessa geração. Imagina Deus voltando para tua casa, pegando uma almofada, sentando e dizendo: eu vim te contar algumas coisas. Não é possível. Nós viemos nesse congresso com a intenção de procurar por Ele, e Ele está dizendo: eu decidi te procurar. Alguém entrou aqui com a decisão de continuar procurando aonde Ele está, e a palavra liberada para essa noite é: eu que decidi voltar para a tua casa, é eu que decidi voltar para o lugar de intimidade. A pergunta é: quando foi que você fechou a porta e não deixou Ele entrar? Porque se Ele está dizendo que Ele vai voltar, em algum momento Ele saiu. Quem lembra da história de Adão lá no Éden? Quem daqui? Meia dúzia. Vocês pensam que foi fácil eu achar um All-Star para combinar com a paleta? Não, eu vou abrir meu coração. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de All-Star. Quem sabe disso? Pronto. Aí a evangelista falou: vai com branco. Eu falei: branco. Vai com rosa. Eu falei: rosa. Falei: mano, eu quero um para chegar se o meu pé chegar antes. Dá uma olhada. Cadê o moço da foto? Cadê ele? Foi arrebatado. Depois você vem aqui tirar uma foto do meu tênis. Foi uma guerra, rapaz. Eu fui achar num dia antes. Quer que eu conte mais? A loja fechando. A hora que a moça falou, eu falei: tem um laranja? Ela tem. O que eu estava falando mesmo? Ó. O texto bíblico de Gênesis diz assim: Deus criou todas as coisas. Lembra disso? Pelo poder da palavra. Quando Ele foi fazer o homem, o texto não diz que Ele criou, a Bíblia diz que Ele formou. Ou seja, não é relacionamento de criador para criatura, é contato. Ele não criou, Ele formou. O texto diz que Ele foi formado do pó da terra. O original da palavra pó aqui é afã, que aponta para a massa de modelar. Ele está dizendo: a criatura é criatura, foi pela palavra. Mas o homem, eu faço questão de botar a mão. E aquilo que coloca a mão tem relacionamento, tem toque, tem contato. E aí o texto bíblico diz que Ele forma o homem com uma massa de modelar, e criou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha para mim, jardim é uma coisa e Éden é outro.
Enquanto o jardim é lugar de intimidade, Éden é lugar de delícia. Está aqui? Então vamos lá. No jardim, quem manda é Deus. E no Éden é governo humano. Então Deus está dizendo para Adão: olha, eu fiz um jardim, eu fiz o Éden no jardim, e no Éden você governa, você dá nome aos animais. E eu não sei se eu já falei aqui como eu imagino Adão. Já falei aqui, não? Quem aqui já assistiu Tarzan? Quem já assistiu Tarzan? Levanta a mão. Já assistiu, pastor? Eu não sei como é que está o Tarzan de agora, mas eu sou da época do Tarzan que fazia... da agora eu não lembro. Mas quando eu imagino o Adão no Éden, eu imagino a liberdade que ele tinha. Pendurando no cipó e... E se ele tinha que dar nome aos animais, imagina ele pulando no lago, pegando um peixe, falando: vai chamar Pintado, montado na girafa. O Éden era governo dele, mas no jardim era intimidade e relacionamento. É por isso que o texto bíblico diz assim, ó, que na viração do dia, o Adão podia estar fazendo o que ele queria, mas na viração do dia, ele precisava sair do Éden e voltar para o jardim. Éden é governo humano. Éden, você desfruta do que Deus tem. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Passando mais tempo no Éden do que no jardim. Vou falar de novo. É uma geração que prefere desfrutar do que Deus deu, do que Deus faz, e se esquece de voltar para o jardim para se relacionar com aquele que deu o Éden. Se não der para dar glória, dá ai. Fala: ai, Jesus. Eu penso que Adão tinha mais ou menos como se fosse um relógio biológico. Quando dava a hora, ele podia estar pendurado no cipó. Ele largava o cipó e falava: é agora. Agora o que? Lá vem papai. A prioridade não era desfrutar do Éden, a prioridade era voltar para o jardim. Vou dizer de novo. É por isso que tem gente que não pode ter casa na praia. Sabia? Porque você procura o irmão no domingo, ele está na praia. Irmão, você não vai no culto? Não, agora Deus me abençoou, eu tenho um mega de um apartamento. Miserável! Perde-se tempo no jardim, no Éden, e não vai para o jardim. E é tão incrível o lugar de relacionamento, de intimidade, que eu penso que quando ele ouvia os passos de Deus se aproximando, ele largava tudo que ele podia desfrutar e entendia que aquele momento era momento de diálogo, era momento de relacionamento, era momento de Deus contar os seus segredos. Levanta a mão, porque eu estou profetizando para a gente que já foi abençoado demais, que já tem muita coisa que Deus deu, já desfruta de coisas do Éden. Eu estou liberando uma palavra dizendo que o teu desejo pelo jardim, apesar de tudo que Deus te deu no Éden, volta hoje. Rabaragaio ras. Mas um dia, o Deus que chegava, eu penso que ele chegava, não precisava falar nada, Tiago. Quando ele chegava, o Adão já estava lá. E eu penso que Deus falava para ele assim, ó, e aí? Ele fazia: a Eva estava tão linda hoje. Como foi seu dia, Adão? Mas teve um dia que ele chegou gritando: Adão! Adão! Aonde você está? Oremaio ras. Aonde você está, Adão? E andiai corfaz. Deus não sabia onde ele estava. Deus estava dando a Adão a oportunidade de dizer: eu sei o quão distante eu estou, apesar de continuar no jardim. Eu preciso dizer o que Deus falou comigo nesta tarde.
Isso aqui não é um simples evento. Isso aqui não é uma conferência de paleta de cores. Isso aqui é um cenário onde Deus quer te trazer de volta para o jardim. Deus entra na casa gritando: aonde você está? O que aconteceu com você? É gente que está na casa, que está perdido no jardim. Deus está dizendo: eu chego gritando aonde você está. O Adão responde: eu tive medo. A primeira coisa que me afasta do lugar de relacionamento é o medo. Medo do que o Deus tem para me contar. Medo de qual vai ser o diálogo na viração da tarde. Mas os céus entram aqui hoje para jogar por terra tudo aquilo que atemoriza você de voltar para o lugar de relacionamento. Levanta a tua mão, porque eu preciso liberar uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo de número 8. Os céus mandam eu liberar esta palavra dizendo: porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam pelo Espírito. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O diabo está dizendo que você não tem liberdade de voltar para o jardim, e Deus está dizendo: não há condenação, eu estou te esperando. Eu queria que você adorasse a Ele, se você tem glória. Pelo amor de Deus, glorifica a Ele. Lugar de intimidade, lugar de relacionamento. É tão incrível que Jó não está com saudade do templo e nem das grandes reuniões. A saudade é de quando Deus entrava na casa. Hoje o Senhor vai te levar de volta para a tua casa. Eu quero liberar que é lá que Deus vai começar a fazer, te dar as maiores experiências. O Espírito de Deus disse ao meu ouvido que tem gente que precisa vir para a igreja para ter experiência com Deus, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou mudar a geografia. Não é aqui que eu vou falar contigo. Eu volto para o teu quarto, eu volto para a tua sala, eu volto para a tua casa, e lá eu vou te entregar segredos. Ele vai se revelar a você de uma forma extraordinária, diz o Senhor. Oremacho e a face. Eu me lembro do profeta Isaías. Dá um glória enquanto eu tomo água. Outro nível de glória. Deus chama o profeta Isaías e fala: Isaías, eu tenho uma missão para você. Vai lá no palácio do rei Ezequias, mandar para ele, fala para ele que a casa caiu. Como assim? Ele vai morrer. Já era. O Isaías chega no palácio, na casa do profeta do rei Ezequias, e diz assim: ó, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O Isaías faz o que Deus mandou, vira as costas e está indo embora. Quando ele está indo embora, que ele chega no pátio, Deus fala com ele e diz: volta lá. Nesse tempo em que Isaías saiu de dentro da casa do rei até o pátio, o texto diz assim: ó, e virou-se Ezequias para a parede. E eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando: gente, o que tem nessa parede? Que mudou a decisão de Deus? Porque já havia um decreto. O decreto era: vai morrer. Mas quando Ezequias virou-se para a parede, Deus mudou o decreto. Aí Deus falou comigo: o original do virou-se aqui é o mesmo da viração do dia. Ou seja, e voltou Ezequias para o lugar de origem. Você não entendeu? Quando ele vira para a parede, ele está dizendo:
Eu tive tanta coisa, eu tive tanto reinado, e não entendi que eu não podia perder o lugar de intimidade. Eu não entendi que eu não podia perder o lugar de relacionamento. Quando Ezequias vira pela parede, Deus muda o cenário de Ezequias. Eu estou dizendo que Deus está lhe dando a oportunidade de mudar a tua história e de mudar o teu cenário. É tempo de voltar para o lugar de origem, que é o lugar de relacionamento. Ezequias vai receber a oportunidade, porque ele entendeu que precisava estar conectado com Deus. O mais incrível, que nós queremos ir para a presença de Deus para falar. Quem mais? Confessa. A gente tem a ideia de estar na presença de Deus para falar. Preciso falar com Deus, preciso abrir meu coração. Eu estou cheia de coisa. Aí Deus entra nesse primeiro dia da conferência para dizer: não é sobre o que você vai falar, é sobre o que eu tenho para te contar. No meio das tuas guerras, no meio da multidão de situações, você ainda não entendeu, Deus está dizendo: eu quero voltar para dentro da tua casa para te contar segredos. O que Deus está dizendo para mim, o que Ele gritou na minha alma, é que o ano não termina sem eu ouvir de Deus o projeto que Ele tem para mim, para a tua vida. Eu vou falar de novo. O que Deus gritou para a minha vida é que esse ano não termina sem eu entender o que Deus tem para a minha vida. E eu não vou ouvir de profeta, não vou ouvir recado de ninguém. O próprio Deus vai voltar para dentro da minha casa para me contar segredo. Levanta a tua mão e adora. Mas o que é mais terrível, que a maior guerra de Jó aconteceu dentro da sua casa. É na sua casa que ele estava, que ele recebeu os piores recados. É na sua casa que ele estava, quando os servos vieram dizer tudo que ele perdeu. Então o lugar de dor, a gente imagina que não é lá que Deus vai operar. O lugar de marca, a história de marca, a gente não consegue entender que as marcas estão aí para Deus fazer grandes milagres. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que o teu pior momento vai se tornar o melhor momento para Deus. O Jó começa a declarar sua integridade. É tão incrível que no capítulo 31, ele diz assim: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo das famílias me apavora. Ele está dizendo: a multidão que antes tinha prazer de me ouvir, eu me tremo diante dela. O desprezo das famílias que antes que eu era exemplo, me apavora. Mas ele encontra e ele diz assim: mas eu me calo e não saio da porta. Ele está dizendo: está acontecendo um turbilhão do lado de fora, mas eu encontrei um lugar onde eu sei que Deus vai falar comigo. Está acontecendo um monte de coisa do lado de fora, humilhação, vergonha, desprezo, mas eu encontrei um lugar onde eu sei que Deus vai se apresentar a mim. O Jó estava sentado perto de tudo. Lembra que eu disse que o que foi que matou o filho de Jó, os filhos de Jó? Quem lembra? Na outra linha, parágrafo, travessão. Ih, ninguém quer falar. O vento, o que mais? Veio um vento e bateu nos quatro cantos da casa, sim ou não? Agora vem cá. Segundo a ciência, pastor Anísio, quando um vento se divide em quatro, forma-se um redemoinho. O que matou os filhos de Jó foi um redemoinho que veio, derrubou a casa e eles morreram, ok? O Jó, depois de declarar que tinha saudade do tempo que Deus vinha falar com ele, depois de declarar que encontrou um lugar na porta, ele está sentado,
A única coisa que sobrou foi um caco de telha, porque o diabo é cheio de colocar caco de telha para confundir o melhor de Deus. Vou explicar. Por quê, pastora? O Jó estava cheio de ferida. E o caco de telha, ele se coçava. Então ele usava aquele caco de telha para se coçar. Só que se tiver alguém aqui da área da saúde, tem alguém? Imagina uma ferida aberta e alguém pegando um pedaço de caco e se coçando. Melhora ou piora? No começo alivia, mas o contato com aquela bactéria piora. É por isso que o diabo faz a gente se prender às vezes em caco de telha. Porque aquilo que parece que está melhorando vai piorar depois. Eu tenho autoridade para dizer para você: joga esse caco de telha fora, porque Deus tem restituição. O Jó está sentado se coçando com o caco de telha. De repente, ele olha para frente. Eu estou em Jó capítulo número 40. Sabe o que ele vê? Um redemoinho que está vindo. Abre o seu coração. Quem ficava sentado e quem corria? Quem corria? Levanta a mão. Eu disse que o vento que bateu nos quatro cantos se formou matou os filhos. Agora ele está sentado, não tem mais nada. Quando ele olha de longe, lá vem o redemoinho. Você fica ou corre? Mas Jó ficou. E quando o redemoinho se aproxima dele, o texto bíblico vai dizer que do meio do redemoinho sai uma voz. E Deus começa a falar com Jó de dentro daquilo que mais lhe doeu. A voz de Deus sai de dentro do redemoinho. Alguém está olhando para o cenário que foi usado para destruição e está dizendo: eu não vou ficar parado esperando Deus falar. Mas Jó fica parado e entende que aquele redemoinho não veio para destruir, veio para trazer restituição. Eu vou dizer de novo: Jó está entendendo que aquele redemoinho não veio para destruir, mas veio para trazer restituição. 56 perguntas Deus faz a Jó, de dentro do redemoinho. Deus olha para ele e fala: cinge os teus lombos como um homem. Você me pergunta e eu vou te responder. Você não estava procurando por mim? Agora eu decidi vir para me relacionar contigo. Mas se posiciona como homem. Depois de 56 perguntas, sem saber o que responder, Jó se recompõe. Jó corrige os seus pensamentos. E ele vai olhar para Deus e vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Oremaio, Xuianderevas, no meio do turbilhão de tudo que você enfrentou, Deus está dizendo: eu estou voltando para a tua casa, para me relacionar contigo, para fazer você entender que tudo que você passou é porque tinha um propósito determinado. Sabe o que os céus me trouxe aqui para dizer? E eu tenho autoridade de Deus para dizer: o que você passou, o cenário de dor e o cenário de sofrimento, hoje Deus está voltando para a tua casa para dizer: valeu a pena não entender, valeu a pena questionar. É a noite que você vai olhar para Deus e vai dizer: apesar da minha dor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Cadê ela? Quando ela vir cantar, vem minha filha, pelo amor de Jesus.
Revachuias. Evangelho de Marcos conta a história de um homem endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que ele vivia acorrentado, horas em sepulcros, se batendo com pedras. Aí Jesus chega na cidade de Gadara e desce do barco. O texto bíblico vai dizer que quando Jesus coloca o pé em Gadara, aquele homem vem correndo ao seu encontro, e o diabo que atormenta a sua vida, que era legião, olha para Jesus e diz assim: você veio aqui me atormentar antes do tempo? Aqueles demônios são repreendidos, o homem é liberto. A Bíblia vai dizer que as pessoas passavam por ele, aquele homem que morava em sepulcro. As pessoas passavam por ele e via ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas o que me chama a maior atenção é que o relato começa dizendo que ele morava no sepulcro, mas depois que ele teve o encontro com Jesus, Jesus está entrando no barco para ir embora da cidade, porque as pessoas estão expulsando Jesus de Gadara. Aquele homem chega correndo até Jesus e diz assim: me leva junto, me tira dessa cidade da vergonha. Aqui todo mundo me viu mal, aqui todo mundo conheceu a minha desgraça, me leva embora. Jesus olha para aquele homem e diz assim: ó, vai para a tua casa. Era maior. Vai para a tua casa. Jesus está dizendo: o primeiro encontro não tem nada a ver com aquilo que eu vou fazer dentro da tua casa, com a tua história. Volta para o cenário de dor, volta para onde ninguém acreditou, porque é lá que eu vou me relacionar contigo, é lá que eu vou contar os meus segredos a ti. O Senhor te trouxe aqui nessa noite e está dizendo: volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Mas pastora, eu tenho tantas coisas para resolver. Deus está dizendo: eu vou contigo, eu sento contigo, eu me relaciono contigo. Urabacandarabai, levanta a mão que eu estou pregando. Deus está dizendo que Ele vai começar a te dar estratégias dentro da tua casa. Ele vai começar a abraçar a tua alma dentro da tua casa, diz o Senhor. Oh, olhe para mim. Ai, que saudade que eu tenho do tempo que o segredo de Deus estava sobre a minha casa. Eu tenho autoridade de Deus para dizer: a tua casa nunca mais será o mesmo lugar. A tua casa nunca mais será o mesmo lugar, porque lá Deus vai falar sobre o teu filho, é lá que Deus vai te ensinar sobre o teu casamento, é lá que Deus vai te dar manutenção sobre a tua maternidade. Urabacandarabai, é lá que Deus vai direcionar os teus passos ministeriais. Sabe o que Deus está dizendo? Eu volto contigo para o secreto. Urabacandarabai, levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão e adore. Te louvarei. Vai adorando a Ele, vai adorando. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. E andará chora bacana orebaia. Te
você que Ele entrou aqui gritando o teu nome hoje? Cadê você que reconhece que tem passado muito tempo no Éden e que está distante do jardim? Cadê você que entende que hoje você precisa retornar ao lugar de relacionamento? Sai do teu lugar, vem correndo para cá. Isso. Senhor, eu reconheço que eu tenho passado muito tempo no Éden. Eu reconheço que a minha história contigo não é mais a mesma. Eu reconheço que a minha casa se tornou um lugar de tantas coisas, menos de ouvir o que o Senhor tem a dizer a meu respeito. Junto aos teus pés. Oh. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Quero te ofertar. A correria do dia a dia. Mas ainda é pouco, sei. Quantas vezes viemos para a igreja no automático, cumprir papéis. Comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga isso, diga isso. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adorarei somente a ti. Eu te louvarei, te sobre o teu coração. Eremanaragash. Você crê que tem um renovo de Deus aqui para a tua vida? Você crê que tem a visitação do Deus que conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento, o Deus que te renova e que te prepara para voltar para casa, para um novo nível de relacionamento? Urabacandarabai, Deus, em nome de Jesus. Eis aí as tuas filhas, a tua igreja que acredita no poder da tua palavra. Não é sobre nós, é sobre a tua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, toca na tua filha, vai renovando as suas forças, vai dando a ela convicção que o Senhor decidiu recomeçar com ela. Que o Senhor decidiu recomeçar, trazer um novo tempo, tempo de excelência, tempo de intimidade, tempo de relacionamento, tempo de presença. Seja visitada aí aonde você está, recebe da presença de Deus. Urabacandorabai, seja visitada por Ele. Oh, toca Deus, toca Deus. Seja tocada, vai. Shurabacandorabai. Abre a tua boca, adora Ele, que enquanto você adora, Ele te renova. Enquanto você adora, Ele te renova. Levanta a tua voz em oração. Orabacandorevaias. Levanta a tua voz em oração.
Isso, levanta a tua voz em adoração. Ora bacandarabai, recebe o toque do Deus que vive. Recebe, seja renovada agora, vai. Seja batizada com o Espírito Santo. Seja batizada com o Espírito Santo. Tem renovo na casa. Ora bacandarabai, recebe aí. Recebe aí. Você que está no fundo da igreja, seja tocada, vai. Urabacandarabai. Sejam tocados. Sejam tocados. Urabacandarabai. Fale em línguas. A variedade de línguas, fale em línguas. Tem profecia na tua boca, você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a profetizar. Fale em línguas. Oh meu Deus, há um renovo de Deus na casa. Há um renovo de Deus na casa. A circunstância te adorarei, somente a ti, Jesus. Você pode levantar a tua mão e cantar isso? Cante. Te louvarei. Levante a mão. Não importa a Diga isso. Diga isso. Te louvarei. Ana Manarachoia. Eu te adorarei. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia. Aplauda Ele. Glorifica Ele. O Deus que decidiu voltar para a tua casa. O Deus que decidiu voltar para a tua casa. Adore Ele. Oh, eu te louvarei. Amém. Volta para o seu lugar dando glória. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pela paciência de me ouvir.
Eu profetizo que você não durma essa noite. Pastora, que é isso? Só ouvindo o segredo. Nunca mais você vai perder noites de sono com insônia. Porque quando você ficar acordada, vai ser para ouvir o que Deus tem a te contar. E quando amanhecer, você acorda com direção, com estratégias, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.